Bom dia a todos e todas. Então, apresentamos o texto Necessidades Formativas de Professores como um campo de conhecimento em construção, de autoria de Simone Souza Silva e Evandro Guedin. É o texto de número 10. E este texto, ele traz abordagens sobre o conceito de necessidade no campo de formação de professores. Então, ele traz uma pergunta: o que é, de fato, formação de professores? Os autores, eles foram em busca de obras na CAPES, nos portais da CAPES, para verificar trabalhos que falassem a respeito dessa temática. E foram selecionadas 4 obras, né, que mais a seguir nós iremos mencionar. E para refletir sobre a questão da necessidade, eles foram em busca de Cortella, que em uma de suas obras ele menciona Guimarães Rosa, o qual ele destaca: o animal satisfeito dorme, trazendo-nos um pensamento, uma reflexão sobre a necessidade de não nos acomodarmos diante daquilo que temos, não nos sentirmos satisfeitos, mas termos dentro de nós um posicionamento de estar sempre disposto a buscar algo novo que nos alavanque o nosso trabalho. Como nós mencionamos, o artigo referido ao presente artigo, ele traz 2 dissertações de Pimenta e Lima e 2 teses de Galindo e Bandeira. Pimenta destaca a palavra necessidade, ela pode ser ambígua, como uma carência inicialmente e como algo mais profundo que vai trazer a reflexão de um contexto. Lima traz como abordagem o materialismo histórico dialético de Marx e Hegel, para os quais eles vão mencionar primeiramente a necessidade humana, referindo-se às questões biológicas. E em seguida eles enfatizam, Marx e Engels enfatizam que, supridas as necessidades biológicas, surgem então novas necessidades, as quais eles denominam necessidades superiores. Leontiev também é destacado nesse trabalho, para o qual educar significa humanizar, e humanizar é criar novas necessidades, como nos lembra a história do leão que dorme satisfeito. Então, essas necessidades, elas vão estar sendo colocadas em apreciação, né? Criar novas necessidades, não nos contentarmos com o que já temos. Bandeira, em 2014, nos traz que não se limitam à mera sobrevivência, surgem historicamente. A partir daí, abre-se um campo de abordagem para a questão histórica. Todo aquele processo que é vivenciado e que tem a ver com uma determinada sociedade. Então, isso está intrinsecamente ligado. Galindo nos diz que as necessidades humanas são distintas e geram relações distintas entre os sujeitos. Afanasiev define necessidades como produções sócio-históricas volitivas. Aqui nós temos uma ligação com o que Bandeira nos traz, né? Que estão interligadas as necessidades a partir de uma observação histórica. E Afanasiev vai mais adiante e diz que a questão sócio-histórica ela é determinante para estabelecer essas necessidades.
O que são necessidades formativas? É a grande pergunta do artigo, né? Então, a Manuela Esteves, os autores mencionam que ela é uma expert no assunto, né? Necessidade sobre formações que tratam de formações docentes. Então, num evento denominado Desafios do Levantamento de Necessidades Formativas dos Professores na Sociedade do Conhecimento, ela traz uma importante reflexão e diz que os saberes fazer e as disposições atitudinais mobilizáveis em competências profissionais de que carece quem quer que ser ou quem já é professor. E aqui ela nos distingue quatro razões das necessidades. Em primeiro lugar, como nós já mencionamos na citação anterior, tem a ver com a relação entre saberes e saberes fazer e atitudes. Em segundo lugar, distintas necessidades. Não existe apenas uma necessidade docente, uma necessidade. O contexto da sala de aula, ele é amplo, ele é muito distinto entre si. Em terceiro lugar, estabelece distinção entre necessidades e carências. Necessidades são itens que irão valorar a profissão, a atuação docente, e a carência, ela demonstra aquilo que é deficiente, aquilo que está em deficiência nesse processo. E, em quarto lugar, pode não ter mas múltiplos enfoques. Os autores do artigo, mais adiante, eles mencionam Barbier e Lesne, e reconhecem que o professor é o elemento mais importante para uma educação de qualidade, ou seja, a questão da necessidade está fundada no elemento principal, que é o professor. Primeiro, análise das necessidades formativas. Não tem sentido se se considera fora do contexto da realidade socioeconômica, política e cultural. A necessidade, ela não vai estar restrita à sala de aula, mas ela se expande para os entornos da escola e das suas vivências, e da vivência dos elementos que compõem a escola, que são professores, alunos e toda a comunidade em geral. Educação mais humana para si. Exige que o professor revele conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade concreta, ampliem sua consciência. Uma coisa que já foi amplamente demonstrada é que o professor, ele deve ter conhecimento de tudo aquilo que está cercada à sua realidade, para que ele possa agir de forma crítica dentro dessa propositura. E esse artigo ele nos traz um alerta, que ele menciona que a produção do conhecimento na questão da necessidade, ela é limitada, e que quando ela ocorra, ela deve estar vinculada a outros campos do conhecimento. E nos deixa uma reflexão que não deixa de ser uma exclamação, um ponto de vista, ou até um alerta, né? Não a visão reducionista, mas Bandeira nos enfatiza que os partícipes transitem da consciência em si para a consciência para e com o outro. Portanto, a necessidade, ela é ampla, ela é de conjunto, de uma análise sociohistórica, de uma análise de contexto sociopolítico e econômico e social. E deve abranger todas essas questões, e o professor deve ter consciência
dessa amplitude e não se fechar entre quatro paredes e achar que a realidade da sua sala de aula é tudo que é o bastante. E aqui eu encerro a apresentação deste artigo.